Olá, pessoal. Na aula passada, nós começamos a estudar as estruturas para loops. E começamos estudando a estrutura for, que, como nós vimos, realiza uma avaliação, um teste, e enquanto esse teste for verdadeiro, ele vai executar o código de script dentro dessa estrutura de repetição. Nesta aula, vamos estudar uma outra estrutura de repetição que também utiliza a palavra-chave for. O for, pessoal, ele é uma implementação. Esse for, como nós vimos aqui, é apenas uma das implementações de for que existem na linguagem JavaScript. Nós temos várias estruturas de repetição for, vários tipos de implementação. Essa aqui, nesse caso específico, ela utiliza aqui três parâmetros, né? A inicialização da variável, o teste da variável e a atualização da variável. Mas nós temos outros tipos de implementação, só que nem todos os tipos são suportados por todos os browsers. Mas nós temos mais um tipo de implementação do for, que é o conhecido aqui forin, que também é suportado por todos os browsers. Então, nós vamos estudar essa estrutura de for também. Tá? Mas saibam vocês que existem ainda várias outras implementações dessa estrutura de repetição. Então, para poder exemplificar essa estrutura de repetição, eu gostaria de dar dois exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o primeiro vai envolver aqui o conhecimento, né, de arrays, né? Para quem não conhece array ainda, não precisa ficar preocupado, porque nas próximas aulas a gente vai estar estudando. Muito em breve a gente vai estar estudando sobre arrays. Mas, resumidamente, array é um objeto que a gente pode adicionar, né, pode incluir vários elementos dentro desse array. Então, a gente poderia criar aqui um array, números, e a gente cria o array com um new array, é assim que a gente cria um objeto, a gente já aprendeu isso, né? E aqui eu vou colocar o número 1, 2 e 3. Existe uma maneira de acessar os valores aqui os valores que nós incluímos dentro desse array, né? Nós poderíamos fazer isso da seguinte maneira. Eu vou continuar com o nosso for dessa forma que está aqui, mas eu quero que ele percorra todos os elementos do array. Então, a propriedade length do nosso objeto array, ela mostra para a gente, né, quantos elementos nós temos dentro desse objeto. Tá? Então, a partir desse momento, a gente consegue aqui recuperar um elemento em uma posição específica. Então, qual é a posição? É a posição 0, que é o elemento 1. A posição 1 vai ser o elemento 2 aqui, né? E o elemento que estiver na posição 2, no índice 2, vai ser o elemento que tem o texto aqui 3. Então, vamos ver isso aqui acontecendo. Vamos salvar. Está aí. 1, 2, 3. Para quem já havia visto a estrutura for, né, provavelmente não viu nada de novo aqui. Mas, quando nós estivermos utilizando aqui a estrutura forin, e aí eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, eu tenho aqui a nossa variável i, que eu vou deixar ela representando o índice do nosso array. Então, eu quero pegar todos os nossos índices aqui dentro do objeto números. Então, esse for aqui, diferente da outra implementação de for, que eu posso ir para frente e para trás, nesse aqui a gente vai sempre para frente, viu, pessoal? Mas é uma forma muito mais simplificada de declarar, né, essa estrutura de repetição. E o resultado aqui é exatamente o mesmo.
nós temos essa forma de utilizar o for, né, para percorrer os índices de um array JavaScript. Mas eu também posso utilizar essa estrutura forin para percorrer aqui os atributos de um outro objeto qualquer. Vamos criar aqui um objeto carro, por exemplo, né? Então, vou pegar aqui carro, vai ser igual aqui, vou criar um objeto de forma aqui declarativa, já direto. Então, vamos colocar aqui a marca Nissan, modelo 350Z, comprimento 3,345, né? Velocidade, vou colocar aqui 320 km/h, né? E CV, ou cavalos de potência aqui. Então, 350 cavalos de potência. E aí nós podemos percorrer cada uma dessas propriedades aqui do objeto carro da seguinte forma, né? A gente poderia aqui declarar as propriedades, né? As propriedades no objeto carro. E aqui a gente poderia acessar essas propriedades, né? Dentro aqui do nosso bloco. Vamos dar uma olhada aqui. Assim, mas para criar o objeto de forma declarativa tem que criar da forma correta, né? Não é com ponto e vírgula que nós criamos essas propriedades aqui. Vamos atualizar aqui agora. Está aí. Ele está mostrando o nome das propriedades. Marca, modelo, comprimento, velocidade, cavalos, né? Então, nós temos a possibilidade de ver cada uma das propriedades, né? E poderíamos também acessar os valores dessas propriedades. Vamos aproveitar, inclusive, para mostrar a propriedade, né? E vamos concatenar aqui, colocar aqui igual, e o valor dessa variável. Então, eu vou pegar o objeto carro e chamar aqui a propriedade pelo nome dela, para poder pegar o valor daquela propriedade. Vamos ver aqui agora. Marca Nissan, modelo 350Z, comprimento, velocidade 320 km/h, 350 cavalos de potência. Então, essa é mais uma das variações que nós temos para essa estrutura de repetição for. Tá certo? Agora, vejam o seguinte, é muito importante vocês dominarem principalmente aquela estrutura tradicional, onde a gente inicializa uma variável, né? A gente avalia se essa variável é verdadeira ou falsa, com base em um teste, né? E a gente atualiza essa variável. Por quê? Dessa forma aqui, com essa implementação, a gente tem uma flexibilidade ainda maior do que essa flexibilidade que a gente tem aqui no forin, né? A gente pode incrementar a nossa variável, decrementar, a gente tem o controle, né? Tem um controle maior sobre o funcionamento desse for. Mas, né, o forin também é muito útil em várias situações. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima aula, quando vamos começar a estudar a estrutura aqui de repetição while. Até lá!